Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos fazer a nossa prece?
elevarmos os nossos pensamentos, imaginarmos que estamos num imenso campo verde, florido, sentindo o suave vento acariciando a nossa face. Nos reunimos então neste momento em comunhão com os amigos espirituais da Casa de Miguel e juntos pedimos permissão para começarmos o nosso estudo de hoje com bastante alegria e esperança em nossos corações. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estarmos agora unidos em pensamento e também nos nossos corações para recebermos as suas suaves bênçãos da tua paz e alegria. Que assim seja, graças a Deus. Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre a lei de igualdade, que está lá no Livro dos Espíritos, que é uma das leis morais. E aí a gente pergunta, né? Será que todos nós somos iguais? Na questão 803 do Livro dos Espíritos tem o seguinte questionamento: todos os homens são iguais perante a Deus? E os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim. Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Quando ele fala assim, todos tendem para o mesmo fim. Esse fim quer dizer a perfeição e a felicidade. Todos nós somos criados simples e ignorantes e, através das nossas reencarnações, vamos adquirindo experiência e chegaremos à perfeição. Homens e mulheres são iguais perante a Deus, pois Ele concedeu a ambos a faculdade de progredir e a consciência do bem e do mal. Todos nós, homens ou mulheres, encarnados ou desencarnados, ricos ou pobres, pretos ou brancos, somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, com os mesmos direitos e com as mesmas responsabilidades. E cada um de nós tem uma aptidão. O que um faz, o outro não faz. E assim é que cada um tem o seu papel a desempenhar. Cabe a cada um de nós desenvolver os seus talentos, as qualidades que possui. Devemos respeitar a todos, pois estamos evoluindo, todos nós estamos evoluindo juntos. O importante é ter amor no coração e fazer o bem. E agora nós vamos para a nossa historinha. Vamos lá? Lena é esta garotinha simpática que vocês estão vendo, com laço de fita nos cabelos, brincando com sua amiguinha Tita. Tita é filha da senhora que há muitos anos faz faxina na casa de Lena, e ela tem 3 irmãozinhos, diferente de Lena, que é filha única. Como é bem difícil sustentar uma família grande, a mamãe de Lena sempre ajuda a mamãe de Tita, dando algumas roupas para as crianças, material escolar, e a própria Tita aproveita alguns vestidos que a Lena, por algum motivo, não usa mais. Talvez o fato de Tita ser pobre, ou quem sabe, por não ter uma aparência tão bonita quanto a de Lena, esta, embora seja sua amiga, a trata com ares de superioridade. Em todas as brincadeiras, a parte de Tita é sempre a mais pesada.
Lena sempre é a chefe, a quem manda a princesa. A mamãe de Lena, observando que sua filha não tratava Tita com igualdade, com fraternidade, ficou preocupada. Ela não queria que sua filha crescesse com preconceitos. Quem sabe o que é preconceito? É, por exemplo, quando julgamos as pessoas pela aparência, pela cor, pela religião, etc. Achando que só os bonitos, bem vestidos, branquinhos, ricos, são bons, são educados. E isto é muito errado. E é claro que a mamãe de Lena não queria que sua filha fosse uma pessoa preconceituosa. Resolveu então fazer uma coisa. Que será que a mamãe de Lena fez? Um dia chamou à cozinha as duas meninas que estavam brincando no quarto de Lena. Crianças, disse ela, sei que vocês gostam muito de salada de fruta com sorvete, não é? Oba, mamãe! Você vai dar salada com sorvete pra gente? Gritou Lena. Eu quero o meu potinho bem cheio. E o que sobrar pode dar para a Tita. Mamãe olhou muito séria para Lena. Vocês sabem por quê? Calma, calma, continuou mamãe. Se querem salada de fruta, tem que me ajudar a fazê-la. Nós ajudamos, mamãe, falou Lena. Enquanto eu apanho a saladeira, a Tita pega as frutas e vai descascá-las. E vai jogar as cascas no lixo direitinho, viu, Tita? Mais uma vez, mamãe olhou muito séria para Lena. Sabem por quê? As duas vão pegar os potes e lavá-los. Eu descasco e corto as frutas, pois mexer com facas é perigoso. Tendo lavado logo os potinhos, as meninas foram ver a mamãe preparar a salada. Uai, mamãe, por que você só está cortando maçãs? Falou Lena. E as outras frutas? Engraçado, minha filha. Eu pensei que você só desse importância ao que fosse bonito, caro. Mas, mamãe, salada de uma fruta só? Veja as bananas, têm amassadinhos. As uvas são daquelas pretinhas, bem pequenas. O mamão está com uma cara engraçada, meio torto. Mas são gostosos, mamãe. A gente tira os amassadinhos. As uvas pretinhas são docinhas. E que importância tem o mamão estar torto se ele estiver docinho? Argumentou a menina. Que bom que você pensa assim, filhinha. Pelo jeito que você trata as pessoas que são diferentes de você, até cheguei a imaginar que julgava pela aparência. Realmente, no reino das pessoas, como no reino das frutas, existem diferenças, o que não quer dizer que a cor, tamanho, a riqueza possam fazer melhor ou pior. Lena imediatamente compreendeu que mamãe falava de Tita e, para provar que aprendera a lição, abraçando a amiguinha, falou: Mamãe, vamos fazer a salada com todas as frutas. Depois você dividirá a salada e o sorvete em partes iguais para a Tita e para mim. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós acabamos de assistir à história A Salada, abordando o tema igualdade. Mas eu pergunto a vocês, o que é igualdade? Essa lei que Deus colocou na consciência de cada um de nós.
No dicionário está assim: fato de não se apresentar diferença de qualidade ou valor, ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista, seja na comparação entre coisas ou pessoas. E o que vimos na história inicialmente é que Lena não agia conforme essa lei. Ela gostava de brincar com Tita, que era a filha da faxineira que trabalhava em sua casa. E tudo era difícil para Tita, mas para Lena não, pois ela era filha única. Mas a mãe de Lena estava atenta e percebeu como sua filha tratava sua amiguinha. Vocês lembram? Lena era sempre a mandona e Tita era sempre a que ficava com a pior parte, além da diferença do físico delas. Um dia, a mãe de Lena chama as meninas e pede ajuda para fazer uma salada de frutas com sorvete. E Lena novamente mostra sua superioridade querendo um pote bem cheio e diz que o que sobrar pode dar para Tita. E ainda por cima, dita as regras dizendo que Tita deve pegar as frutas, descascar e jogar as cascas no lixo. Mas a mãe de Lena diz que criança não deve mexer em facas. Logo depois, as crianças percebem que a mãe de Lena só descascava e cortava maçãs. Lena perguntou o motivo e vocês lembram o que a mamãe disse? Sobre o mamão que parecia torto, que as bananas estavam amassadinhas, as uvas eram pretinhas e pequenas. Lena, por gostar muito dessas frutas, reclamou, dizendo que gosta assim mesmo e que não se incomodava do jeito que estavam. E olha que lição a Lena recebeu quando sua mãe lhe disse que achava que ela julgava pela aparência das coisas. E a explicação dada para ensinar sua filha foi muito legal. A mãe disse que há diferença entre as frutas, entre as pessoas, mas que cor, beleza, dinheiro não define uma pessoa. Lena, então, compreendeu o ensinamento de sua mãe, percebendo como ela tratava desrespeitosamente a sua amiguinha. E a salada, depois de pronta, foi dividida em partes iguais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Algumas são perfeitas e outras têm defeitos físicos. Existem pessoas altas e baixas, os cabelos são diferentes também. A cor da pele é diferente, as pessoas são diferentes umas das outras. No Livro dos Espíritos, a questão 803, tem a pergunta assim, perante Deus, são iguais todos os homens? E olha que resposta. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol nasce para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Ou seja, devemos avaliar, refletir antes de falar e fazer qualquer coisa para não ferir ou machucar os outros, independente de quem seja, conhecido ou não. Agora, nós vamos passar para uma outra etapa da aulinha de hoje, com uma atividade muito legal com a tia Bia. Beijinhos, tchau, tchau! Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? O jogo de hoje é sobre a lei de igualdade, que é o nosso tema, e é um questionário. Funciona assim, eu vou ler uma frase junto com vocês e a gente vai ter que pensar se isso nos torna diferentes ou se isso nos torna iguais. Vamos começar? Temos um coração. Isso nos torna diferentes ou nos torna iguais?
Bom, todos nós temos um coração. Não só aquele coração no sentido físico, que é o órgão que bombeia sangue para o nosso corpo, mas também aquele no sentido emocional. Todos nós amamos alguém, temos a capacidade de amar. Então, isso nos torna iguais. Ah, acertamos! Vamos para a próxima? Nossos gostos. E aqui eu coloquei uma imagem de alguns salgadinhos, um quibe e uma coxinha, e de doces, um delicioso brigadeiro ou beijinho. Vai ter gente, como eu, que vai preferir o doce. E tem gente que pode preferir o salgado. É o nosso gosto. Cada um tem um gosto diferente. Pode ser um time de futebol, pode ser um desenho favorito. Então, isso nos torna diferentes. Vamos ver? É, isso aí, acertamos. Agora, somos espíritos. Isso nos torna diferentes ou isso nos torna iguais? Todos nós somos um espírito. Aqueles como eu e você, que estão dentro de um corpinho, somos espíritos encarnados. Aqueles que já não têm mais esse corpinho, que já desencarnaram, são espíritos desencarnados, que estão na pátria espiritual. Então, isso nos torna iguais. Afinal de contas, todos nós somos espíritos, cada um com sua individualidade, mas todos nós somos espíritos. Muito bem, já acertamos 3. Agora vamos para a próxima. Nosso conhecimento. Cada um tem um conhecimento, não é? Que pode ser diferente do outro. Vou explicar melhor. Vai ter gente que vai estar no 6º ano, vai ter gente que vai estar no 3º ano, não é? Cada um pode ter um conhecimento diferente. Ou então pode saber fazer uma comida especial ou fazer algum tipo de artesanato ou trabalho manual que o outro não saiba. Então, o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe, que a gente já aprendeu, é o que nos torna diferentes. Vamos ver? Ah, isso mesmo, acertamos. Vamos passar para a última. Nosso corpinho. Nosso corpinho, ele é diferente, não é? Um do outro. Nós temos cabelos diferentes, cor dos olhos, cor da pele, formato do corpo. Alguns usam óculos, outros não. Então, temos corpos diferentes. Vamos ver? É isso mesmo. Agora vamos revisar todas as nossas respostas. Nós somos iguais, nós temos um coração, nós somos espíritos, podemos substituir também por somos irmãos, somos todos filhos do mesmo Deus. Nossos gostos são diferentes. Nosso conhecimento, aquilo que a gente adquire ao longo dessa encarnação, dessa vida, ou até mesmo de outras vidas, é diferente, pode ser diferente de outra pessoa. E compartilhar esse conhecimento com o outro, a gente só cresce, não só dividindo, mas também adquirindo novos conhecimentos, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar para alguém e também alguma coisa a aprender. E o nosso corpinho, que é diferente um do outro, mas lembrando, todos nós somos espíritos. Então, tem coisas que nós somos diferentes e somos iguais. E não é por isso que nós deixamos de ser filhos do mesmo Deus. E entender que somos iguais perante a Ele. Agora, vamos à nossa prece final. Beijo em todos e uma excelente semana. Tchau, tchau! Deus Pai,
sabemos que em tudo há uma ordem divina, embora muitas vezes não a detectamos. Amplia nossa visão, Senhor, para sentirmos no fundo de nossas almas que essa divindade se manifesta em tudo, expressando a sua origem celestial. Que possamos nos identificarmos com essa vibração que emana de Ti, para que haja harmonia em nossas vidas, em tudo que realizamos e com quem estamos. Que os nossos aparentes problemas e dificuldades que possam surgir nesse ano de 2022 sirvam para trabalharem juntos para o nosso bem e progresso. Que a gente perceba de que não seguimos ao léu e o que o Senhor é amor e está em tudo. Que possamos cooperar nas suas soberanas leis para que elas cooperem conosco, trazendo-nos a paz e abençoando as nossas horas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar um abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Ver como um cristão. Ver como um cristão.
dia com o irmão. Só depende de você dar abraço em alguém, ouvir com atenção. Faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão. Só depende de você ver como cristão. Ver como cristão. Que insiste em se tornar real, mas precisa ser vivido em cada coração. Há um plano que inspira nosso caminhar, mas precisa ter sentido além de direção. Caridade há um gesto que não pode mais ficar guardado, uma ação que precisa tudo transformar. Há em cada alma tanta forma de carinho. Vamos juntos construir o que será fraternidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo o que o mundo precisa ter. Chama que aquece cada um de nós, mesmo quando a distância finge separar. Uma chuva de esperança molha nossas vidas, pretende ensinar que o seu verbo é esperança. Há uma brisa espalhando todas as sementes e trazendo a sensação de um novo amanhecer. Nossa terra já precede toda a eternidade e espera preparada nosso proceder. Felicidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e que
somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todos os caminhos, cores e sons, novo viver, novo cantar, nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver, encontrar enfim a razão para vencer. Eu encontro você. Estamos em todos os caminhos, somos irmãos, novo cantar, novo viver, nosso coração. Avisos. Dedo, Departamento Doutrinário. Você quer estudar o Espiritismo? Conhece alguém que queira? Curso Básico de Espiritismo. Inscrições abertas pelo link abaixo na descrição ou informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. Para aqueles que já concluíram o CBE 2, o SEM oferece vários cursos. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Grupo de Educação Espírita André Luiz, GEAL. Evangelização de crianças de 3 anos a 12 anos, durante as reuniões públicas. Evangelização presencial nas reuniões de quinta-feira e domingos. E antes da reunião pública virtual de sexta-feira. Informações pelo WhatsApp com Priscila 971426863. Evangelização de sábado. Evangelização espírita para bebês, crianças, jovens e da família. Retorno da atividade presencial no dia 25 de fevereiro. DEA, Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração, doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Não estamos recebendo temporariamente doações de caixa de leite, lacre de latinha, papel, papelão, revista e tampinha plástica. Recebimento de doações no SEM é de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Caso prefira,
pode contribuir financeiramente para a aquisição das cestas básicas. O pagamento das mensalidades e das doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM, Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. O Pix é o CNPJ 42482-901/1000 ao contrário, -07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, aos domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp 95904-9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com. Comunicado. A Prece da Saudade retornou ao formato online, toda última quinta-feira do mês, pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas. Domingos às 9 horas e às quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapias. Às terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas. Reuniões online. Fluidoterapia, terças-feiras 19h30, reunião pública, sextas-feiras 20 horas e Prece da Saudade, última quinta-feira do mês, às 19h30. Campanha de irradiação pela paz. Toda terça-feira, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Boa noite, companheiros queridos. Mais uma vez, eu, Kátia Mondaini, estou aqui representando a nossa Casa de Miguel para trazer a vocês o tema da nossa reunião pública dessa noite, que é princípio vital. E quem vai nos trazer esse tema é o nosso companheiro João. É um tema que, com certeza, nos auxilia bastante e nos auxiliará a compreender como é que muita coisa aconteceu, né? Não vou dar spoiler aqui, não. Eu convido vocês que fiquem conosco para poder acompanhar as reflexões do nosso companheiro. Olha só. A gente sempre pede um carinho de vocês para que... Tem duas mãozinhas aí, né? Não é isso? Faz um favor pra gente. Acessa lá aquela mãozinha, é o likezinho, tá? Porque quando você faz isso, você colabora para que os vídeos da nossa casa possam cada vez mais serem divulgados, né? Assim, aqui pelo canal do YouTube. Isso é muito bom para todos nós. Olha quanta gente vai ser beneficiada com tantas reflexões. Pensa nisso, tá bom? Uma outra coisa também, as nossas recepcionistas, elas vão estar aí embaixo no chat para tirar alguma dúvida que possa ter sido surgir, né, durante todo o estudo dessa noite, a reflexão dessa noite. Vai que você tenha esquecido ou ficado na dúvida com algum informe que foi dado. Então, elas podem responder
ao finalzinho da nossa reflexão, após a prece final, tá bem? Elas sempre ficam um tempinho a mais ali, tá? Gente, olha, outra coisa, não deixa de acompanhar o GEAL. Ele sempre é apresentado um pouquinho antes dos da ambientação, tá? Mais ou menos a gente começa às 8 horas, mais ou menos 15 para as 8, assim, né? Mais ou menos às 7 horas, 7h15, por aí, eles já estão começando a aparecer e é muito legal para as crianças, é um trabalho bem bacana. Olha, eu desejo de coração que Jesus entre em todos os lares, nos nossos lares, que a gente possa assim, abrir o coração e receber os bons fluidos que a nossa Casa de Miguel também transmite a todos vocês. Fiquem conosco. Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Do livro Moradias de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autores diversos. Moradias de Luz. Certa vez, disse o Divino Mestre: existem muitas moradas na casa de meu Pai. João, capítulo 14, versículo 2. Certamente, Jesus se referia à imensidão do universo e às residências do homem. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido mais alto. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Sem dúvida, encontramos amigos dos mais diversos matizes em toda parte, desde os palácios e mansões aos barracos e choças, em que as criaturas partilham da riqueza e da penúria conhecidas no mundo. É razoável, porém, ponderar que os chamados ricos e pobres residem mentalmente no contexto das ideias que alimentam diante da vida. Vemos os portadores de patrimônios de ordem superior mantendo-se nas edificações cujas linhas e particularidades lhes revelam a altura social e as prendas do reconforto. E notamos a multiplicidade das provações dos que se acham retidos nas mais atribuladas condições da existência. Temos os irmãos que se vestem na estamenha da pobreza material, e aqueles outros que se julgam triunfadores nos ápices da cultura e da fortuna de que são detentores. Se alguns se regozijam com a posse transitória do ouro, muitos gemem sob o peso das tarefas sacrificiais. Lamentamos o ressentimento de numerosos companheiros segregados com privações e necessidades. Embora as muitas exceções existentes no assunto, e igualmente lastimamos a indiferença de muitos amigos ante o sofrimento das vítimas da penúria da vida material, como se essa penúria não existisse, reclamando de nossa parte essa ou aquela migalha de nosso socorro e solidariedade. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Na criação do Supremo Pai, existem muitas moradas, e compete-nos agir e servir, para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, a impedirem, nos caminhos da evolução, a nossa integração na vitória da paz e do amor. Cumpre-nos, assim, reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz.
nesse critério, peçamos a Jesus, cujos ensinamentos constituem verdadeira moradia de luz espiritual, nos acolha, a fim de que saibamos ser discípulos fiéis dele, nosso Mestre e Senhor, em todos os tópicos da vida, para que a nossa mente brilhe por moradia luminosa, agora e sempre. Pai amado, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que na reunião de hoje possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para acolher as boas vibrações e absorver o conteúdo das lições. Amigos espirituais que aqui se encontram conosco, nos ajudem a melhor compreender o que for dito hoje e que as bênçãos aqui derramadas possam nos trazer o conforto e o refrigério que necessitamos. Que a reunião de hoje possa transcorrer em harmonia e que os trabalhos possam ser executados na sua plenitude. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e pedimos a bênção para darmos por iniciada a reunião de hoje. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é João Dion da Cunha, tenho pele branca, cabelos e bigode branco, tenho 78 anos de idade e sou um agradecido trabalhador do Centro Espírita Miguel. O nosso tema de estudo dessa noite está no Livro dos Espíritos, capítulo 4, e nós vamos falar do princípio vital. Antes de entrar no tema, eu queria lembrar uma curiosidade que acaba fazendo parte do nosso tema. O nosso corpo físico sobrevive e funciona com a utilização de diversos fluidos, saliva, que é um fluido, o suco gástrico, a bilis, são fluidos que favorecem o funcionamento e permitem o funcionamento do nosso sistema digestivo. E temos um outro fluido importantíssimo para o funcionamento do nosso corpo físico, que é o sangue, né? Que leva oxigênio para as células, para todas as células, e permite a vida para nós, né? Nós vamos estudar aqui no capítulo 5, o primeiro item do princípio vital são os seres orgânicos e inorgânicos. Princípio vital. O princípio vital é um dos fluidos que o nosso corpo produz, que o nosso espírito utiliza para o funcionamento do nosso corpo, que ele vem do fluido cósmico universal e tem também o título de fluido vital. O nosso Livro dos Espíritos diz assim: os seres orgânicos são aqueles que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Esses são os seres orgânicos. Os seres inorgânicos são aqueles que não possuem vitalidade nem movimento.
movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria. São os minerais, a água, o ar, etc. A primeira pergunta que o Livro dos Espíritos, que o Kardec fez a respeito do tema, diz assim: é a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, é a lei de atração. A lei de atração é a mesma para todos os tipos de seres, os orgânicos e os inorgânicos. Há uma diferença, uma segunda pergunta, há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Essa é a resposta dos espíritos. É sempre a mesma matéria. Mas nos corpos orgânicos, essa matéria é animalizada, o que não acontece nos corpos inorgânicos, né? Mais uma pergunta. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. A partir do momento em que ela está unida ao princípio vital, ela se transforma em matéria animalizada. A pergunta 63 diz assim: o princípio vital é uma propriedade de um agente especial ou é apenas da matéria organizada? Numa palavra, ele é um efeito ou é uma causa? Os espíritos respondem assim: é uma coisa e outra coisa. As duas coisas, né? A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Ele é só um agente que produz a vida quando ele se junta com a matéria. Da mesma forma que essa matéria não pode viver sem ele. Sem esse agente, que é o fluido vital, a matéria não consegue viver. Só existe vida no corpo físico porque existe um fluido vital que permite que essa vida aconteça. O fluido vital em si, sozinho, fora da matéria, não é vida. Vida ele é quando transforma isso, a vida, num corpo físico. É ele, esse fluido vital, que dá vida a todos os seres que o absorvem e que o assimilam. Tem aqui completando a pergunta, diz assim: nós vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria, então, um terceiro elemento? Não, ele é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. Sim, ele é uma modificação do fluido cósmico universal, né? E ele não é igual em todos os mundos. Para cada mundo ele tem um tipo de fluidos adequado àqueles seres que vivem naqueles mundos. Ele não é uma coisa só. Ele não é igual em todos os mundos, né? Como também não é igual, inclusive, nos seres orgânicos. Vocês vão ver já já. Ele é, como eu disse, um elemento necessário à constituição do universo. Ele é um elemento para nós, na Terra, né, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos. Todos eles foram processos do mesmo princípio chamado fluido cósmico universal. Tem uma subpergunta aqui. Parece resultado disso de que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações dessas. Exatamente isso que ele falou lá atrás, aqui, há uns minutos atrás. É essa a consequência daquilo que dissemos. Quer dizer, a consequência que o Kardec chegou é exatamente a resposta dos espíritos. A 65 diz assim: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Não, como ele respondeu antes. Ele tem como fonte o fluido universal, o fluido cósmico universal. É o que chamais, olha só que interessante,
é o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um intermediário, o que se liga o espírito à matéria. No capítulo anterior, existe uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, se o fluido vital era a mesma coisa que a eletricidade. Aliás, primeiro, eles não achavam que era a mesma coisa, porque naquela época de Kardec a eletricidade já existia, claro, mas ainda era muito pouco utilizada, né? Não tinha essa capacidade de utilização, de uso que nós temos hoje. Então, e outra coisa, a gente não pode perder de vista que Kardec era um magnetizador. Ele conhecia os segredos do magnetismo, né? E então ele quis saber se esse fluido podia ser comparado, e os espíritos dizem aqui, é uma espécie de mecanismo só, olha só. Ele diz assim, é aquilo que você chama de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele é um intermediário, é uma ligação entre o espírito e a matéria. Tem aqui uma outra pergunta. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, o princípio é um só, modificado segundo as espécies, e há uma razão importante para isso. É ele que lhe dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não produz. Veja bem, é para todos os seres orgânicos? Sim. Todas as plantas e animais que nós conhecemos, assim como os seres humanos, são seres orgânicos. As árvores, as plantas têm vida, têm um princípio vital para que funcionem. E outra coisa, ainda, olha só, a vitalidade, segundo as espécies, é ele que dá movimento, ele recebe esse movimento, não produz o movimento. A vitalidade é um atributo permanente desse agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o próprio corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida? Ele só é vida na matéria. E a matéria só tem vida se tiver esse agente. É necessária a união de ambos para produzir a vida. Uma coisa curiosa é o seguinte, eles perguntam se o fluido vital é modificado segundo as espécies. Nas plantas, ele tem uma modificação específica para atuar nas plantas, na flora, e tem outra para atuar também na fauna, e nos animais e nos seres humanos, nos homens. E também não podemos perder de vista o seguinte, o fluido vital, basicamente, o que é esse fluido vital? Vamos filosofar um pouco. O que é o fluido vital? A gente costuma chamar, eu uso essa expressão, e não sou o único que usa essa expressão. O fluido vital é uma espécie assim de carga da pilha que a gente recebe nessa encarnação. Chegamos ao reencarnarmos, nós recebemos uma carga específica de fluido vital com tempo de duração. 3, 4, 5 anos, 20 anos, 60, 80, não, 100 anos. Eu tenho um amigo conhecido que desencarnou com 102 anos. Há pouco tempo, alguns anos atrás. Então, veja bem, cada um recebe uma carga de fluido vital para viver. Um exemplo, eu estou com 78, não sei o tempo que eu recebi. Cada um recebe uma carga específica de fluido vital para a duração da vida. Quando aquele fluido termina, aquele tempo, aquela carga específica, você desencarna. Os espíritos, inclusive, comentam conosco, já escutei esse comentário antes, que dificilmente a gente na Terra consegue ser um completista físico. Nem completista das nossas dívidas, não conseguimos completar muitas das vezes nem todas as nossas determinações que assumimos, nossos compromissos que assumimos na espiritualidade antes de reencarnar. Voltamos ainda com algumas dificuldades para serem preenchidas numa próxima encarnação e também, normalmente, em condições normais,
não conseguimos completar o nosso tempo de fluido vital determinado. 80 anos, 5 meses e 2 dias. E desencarna com 79 anos, 10 meses e 5 dias. Mas por que desencarnou antes? Porque desgastou aquele fluido vital com vícios de alimentação, álcool, fumo, droga. Desgastou a vida antes do tempo adequado, do tempo correto. Aí desencarna, perde aquela carga de fluido vital. Outra coisa curiosa é o seguinte: o fluido vital pode ser levado para o outro. Por exemplo, o passe o passe, que é um fluido magnetizante, mas como disse, fluido magnético, como os espíritos explicaram aqui em cima, não passa de uma doação de fluido vital do passista para aquela pessoa que está recebendo o passe. Ele doa aquela parte do fluido vital e essa parte é reposta ao terminar a reunião. A espiritualidade repõe aquela parte que ele doou. Agora vejam bem como é importante a concentração das pessoas naquele ato de receber o passe, como é importante a concentração dessas pessoas, porque os espíritos dizem também que muitas das vezes as pessoas chegam ali, você vai receber o passe mecanicamente, não estão concentrados naquilo, não estão implicados naquilo, simplesmente foram ali porque é uma rotina de receber um passe. Então, na casa espírita eu vou receber um passe. E aquilo forma uma espécie de capa no organismo, que o fluido vital bate naquela capa e desaparece, volta para a espiritualidade. Ou seja, aquele indivíduo não consegue absorver aquele fluido vital que o passista despendeu. Vejam bem como é importante a concentração de todos nós ao recebermos receber o passe numa casa espírita, para que a gente possa absorver aquela matéria que o passista está doando para nós, junto com o amigo espiritual que está trabalhando junto com ele. Isso são considerações a respeito do fluido vital que eu me permiti passar, porque a gente sente e percebe como funciona nos trabalhos de passe esse funcionamento do fluido vital, porque é exatamente o que o passista está doando, o fluido vital do corpo dele para aquela pessoa. Agora tem uma outra pergunta aqui embaixo que vale a pena a gente dar continuidade. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente, como eu já respondi essa pergunta, essa pergunta já foi respondida? Não, ela só se desenvolve com o corpo. Diz assim, não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Os espíritos comentaram com Kardec. Ele é necessário a união de ambos para produzir a vida. O fluido vital em si não é vida, ele só é vida quando ele está sendo utilizado por um corpo. E o corpo sem ele não é vida, não existe. Eu não sei, eu não poderia informar exatamente isso, porque nem tenho conhecimento suficiente para isso, não tenho cultura também suficiente, mas eu desconfio, vale a pena a gente pensar nisso, que quando um indivíduo está sob condição de morte cerebral, está em estado de coma, não a coma, e a partir da estado de coma passou a entrar em estado de morte cerebral, ou seja, o cérebro já não está mais funcionando, todo o organismo dele às vezes fica funcionando durante dias, né? Ligados. Meu irmão passou por uma situação semelhante a essa, mas ele acabou desencarnando antes de desligarem os aparelhos, quando ele ficou durante alguns dias nessa condição, meu irmão mais novo. E todo entubado, funcionando a poder de aparelho, pulmão artificial, coração artificial, tudo. O organismo, o corpo físico estava funcionando mecanicamente. Eu me pergunto, aquele organismo já está sem o fluido vital? Eu creio que sim, não tenho certeza, não tenho conhecimento suficiente para isso, mas eu desconfio que aquela pessoa que está nessa condição, depois, com a autorização da família, desliga o aparelho e o indivíduo desencarna normalmente. Eu desconfio que aquela pessoa já está com o seu fluido vital inexistente, já não tem mais o fluido para o funcionamento do corpo, está funcionando só mecanicamente até um certo tempo, né? Provavelmente.
alimentação, tudo feito mecanicamente. Fígado, coração, pulmão, estômago sendo abastecido por alimentação artificial. Agora tem a última pergunta que fala sobre esse tema específico e diz assim: podemos então dizer que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui, acho que é a resposta mais ou menos próxima daquilo que eu acabei de falar. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo, fígado, coração, pulmão, todos os órgãos funcionando, né? Impulsionado pela atividade íntima ou pelo princípio vital que neles existe. Veja bem, naquela época de Kardec, não existia, em que foi feito o livro, não existia nada dessa tecnologia de manter a vida orgânica de um indivíduo através de equipamento como coração artificial, pulmão artificial, alimentação nasogástrica e alimentação artificial. Não existia nada disso. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Bem, nós agora vamos passar para uma segunda fase, que ainda faz parte do princípio vital. É a fase 2, o item 2, que diz a vida e a morte. A primeira pergunta diz assim: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? O que provoca a morte nos seres orgânicos? Resposta: a exaustão dos órgãos. Tem uma subpergunta: pode-se então comparar a morte à cessação de movimento de uma máquina enguiçada, uma máquina desarranjada? Sim, se a máquina estiver mal montada ou a sua mola se quebrou, ela não vai funcionar. E o corpo, se estiver doente, a vida se esvai. Sim, com certeza, né? A gente não pode perder de vista que eu tenho 78 anos de idade, meu fígado, meu coração, meu pulmão também tem 78 anos de idade. Eu não tenho mais o mesmo pulmão que eu tinha, o meu coração exatamente igual, funcionando com as mesmas condições, quando eu tinha 20 anos. A gente não pode perder isso de vista nunca. A 69, pergunta 69, diz assim: por que uma lesão do coração, isso é interessante, mais do que a dos outros órgãos, causa a morte? Veja bem, a época de Kardec, a medicina não estava ainda pronta para explicar, por exemplo, que o coração é fundamental para sobreviver. Parou de bombear sangue, você vai morrer. Isso é indiscutível, né? Só que ele para quando os outros órgãos falham. Eu me lembro que a minha mãe faleceu há quase 40 anos atrás, teve um problema renal sério, uma doença que até hoje não sabemos exatamente que tipo de doença, era uma doença rara, que provocou a paralisia dos dois rins dela ao mesmo tempo. Ela ficou em diálise durante uns dias e essa paralisia provocou uma lesão cardíaca. Há uma ligação muito forte do rim com o coração. E ela morreu do coração, mas provocado por uma lesão ocasionada no rim, que gerou a lesão cardíaca. Veja bem, Kardec fez a pergunta porque morreu porque o coração parou, óbvio. Se o coração parou, morreu. Isso aí não tem a menor dúvida, né? Vai morrer, não vai funcionar. Mas o que levou o coração a fazer isso? O coração, aí a resposta dos espíritos, o coração é uma máquina de vida, né? Mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais do corpo físico. Às vezes, como eu expliquei o caso da minha mãe, uma lesão em outro órgão pode provocar uma lesão no coração ou fazer com que o coração pare de funcionar, né? Não é só, ele é apenas uma máquina de vida, mas não é o único órgão em que uma lesão causa essa morte, né? Tem uma pergunta 70 que diz assim: em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Bom,
A matéria inerte, nosso corpo físico, a gente sabe que se decompõe e vai formar novos seres na natureza. O princípio vital retorna para a massa de onde saiu, para o princípio cósmico universal. Né? Esse não se perde. Aí tem uma complementação disso. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando e, para novamente, o devolverem a essa fonte, logo que deixar de existir. Os órgãos, então, por dizer, estão impregnados do fluido vital. Né? Este fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicar-se entre si. No caso de certas lesões, o restabelece funções momentaneamente suspensas, inclusive. Né? Mas, quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir o desenvolvimento da vida o ser morre por causa disso. Né? Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. Aquilo que eu falei sobre o rim, como atua de forma importante no coração. A paralisia renal, durante um tempo, agora a gente tem hemodiálise. No tempo da minha mãe já existia, no tempo de Kardec não existia hemodiálise, né? Então o rim paralisou, vai gerar uma lesão cardíaca e vai matar uma pessoa. Morreu do coração, provocado por uma lesão no rim, né? Um problema renal. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam com o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram. Como um relógio, gasto pelo uso ou desmontado por um acidente que a força motriz não pode se pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Olha só que interessante. Este aparelho recebe a eletricidade, fluido vital do aparelho, e o conserva em estado potencial como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial. Se você não ligar o ferro na tomada para gerar energia elétrica, ele não funciona. O rádio também não funciona. E só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. O aparelho está lá, ele só está ativo se tiver energia elétrica. A gente só está ativo se tiver fluido vital. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos, que interessante, seriam assim como pilhas de aparelhos elétricos, aquilo que a gente falou antes. Cada um de nós recebe uma carga de pilha para funcionar. 70 anos, 20, 30, 6 anos, 5, 80, 90. Eu brinco, eu já comentei com os amigos, alguns recebem uma carga de uma pilha AAA, aquela pequenininha, de marca Rayovac ou Panasonic. Outros recebem uma pilha daquela de marca Duracell, de uma durabilidade maior, né? Outros recebem uma pilha AA, aquela um pouco maior. Outros recebem uma carga numa pilha daquela primeira pilha A grande, maior, né? Então essa carga da pilha, na realidade, é uma carga específica para cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade nessa encarnação específica. Compromisso que nós assumimos na espiritualidade. Na espiritualidade nós sabemos que nós temos um tempo específico aqui. E quando voltarmos à espiritualidade, vamos relembrar isso, o tempo que nós recebemos para essa determinada encarnação. E aí, inclusive, vamos saber se era para 80 anos e a gente desencarnou com 78, porque os nossos vícios desgastaram o nosso fluido vital e nós não conseguimos ser um completista na encarnação. Interessante essa das pilhas. Esse comentário não é de Kardec, né? Os corpos orgânicos seriam assim como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos.
como eu disse, faria segundo as peças. Claro, vamos dar uma curiosidade, eu entrei na internet e descobri uma coisa. A gente tem uma vida média de 70 anos, aproximadamente, de 70 anos. Uma mosca tem uma média de vida, é um ser orgânico, que tem uma carga de fluido vital funcional dali pela funcional. Vive de 28 a 30 dias, aproximadamente. As plantas, algumas plantas, têm uma vida com uma perenidade assustadora. Afirmam com certeza que algumas das oliveiras que ainda existem no jardim de Getsemane, onde Jesus foi aprisionado, algumas daquelas coisas ainda estão lá sobreviventes. 2, 3 mil anos para uma árvore. Dizem que os sobreiros também vivem muitos anos. Então, quer dizer, tem uma carga de fluido vital suficiente para sobreviver esse tempo todo. Olha só, o comentário está aqui. A quantidade de fluido vital não é a mesma, não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos da mesma espécie. Quer dizer, o fato de ser brasileiro, viver aqui no Rio de Janeiro, vai ter que viver 70, 80 anos. Não necessariamente. Pode nascer e com fluido vital para viver 3, 4 anos de idade só. Acontece. Há outros, aqueles que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente, muito pouco. Né? É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital, olha só, se esgota. Ela se esgota com o tempo dela. Por um certo tempo ela se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substância que o contém. Outra coisa, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquilo que eu falei sobre o passe. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo àquele que tem menos. E, em certos casos, fazer voltar a uma vida prestes a se extinguir. É o que o passista doa enquanto está aplicando o passe em alguém, né? Agora, nós temos ainda algum tempo, um pouco, mas temos acho que o suficiente para entrarmos no terceiro item, que fala em inteligência e espírito. Ele diz assim, a pergunta 71 diz assim: a inteligência é um atributo do princípio vital? Faz parte do princípio vital a inteligência? Não. É a resposta seca da espiritualidade. Pois as plantas vivem e não pensam em verdade, elas sempre têm fluido vital. Não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio dos órgãos materiais. Quem pensa é o espírito, não é o cérebro. O cérebro, assim como o fígado é o órgão que permite a produção da bilis para funcionar, para o funcionamento do aparelho digestivo, o cérebro é o órgão que permite o espírito se utilizar para transmitir o seu pensamento. O pensamento é produzido pelo espírito, transmitido pelo cérebro. O cérebro não produz o pensamento. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode ver sem inteligência, como eu disse, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito que dá inteligência à matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento da sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção, olha só que interessante. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos, as plantas, por exemplo. Os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência, os animais. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, como os outros, e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Nós, que temos um espírito
que permite que possamos pensar. Tem a pergunta 72, diz assim: qual é a fonte da inteligência? Tem uma fonte específica? A fonte da inteligência é o cérebro? Não. A fonte, já dissemos, é a inteligência universal, que é a fonte da inteligência do ser humano. A 72A tem uma segunda pergunta ainda da 72. Poderíamos dizer, então, que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isso não é mais do que uma comparação, mas não é exata também. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. 73 é a pergunta 73. Nós vamos até a pergunta 75. Diz assim: o instinto é independente da inteligência? Interessante. Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. Sim, o instinto é uma espécie de inteligência. Os animais têm instinto porque aprendem. Uma leoa-mãe ensina os filhotes leões que ela tem a caçar para que se possam sobreviver. E depois, instintiva, algumas das coisas, algumas atitudes que os filhotes assumem, são instintivos, são inatos, já vem com ele. Esse instinto, algumas coisas nós já recebemos, quer ver? O instinto é independente, então, da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, não é uma inteligência raciocinada, como é a inteligência, né? É por o instinto, que todos os seres provêm as suas necessidades básicas. Pode-se assimilar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Não. Não, porque eles frequentemente se confundem, o instinto com a inteligência. Mas nós podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto daqueles que pertencem à inteligência. Verdade. Você afastar a tua mão, ou o teu braço, o teu corpo de um objeto encandecido que se encosta nele, é instinto. Você não precisa de inteligência para saber se aquilo começa a esquentar e você automaticamente afasta para não se queimar, né? Isso é instinto puro, não tem nada a ver com a inteligência. A pergunta 75 diz assim: é acertado então dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Não, claro que não. O instinto, amigo, existe sempre, mas o homem é que o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele, o instinto, nunca nos engana. Geralmente, quando a gente instintivamente resolve fazer uma coisa, e era o que precisava realmente e efetivamente ser feito. E ainda tem a última subpergunta que diz assim: por que razão não é sempre um guia infalível, um instinto? Por que a razão não é um instinto? Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse e fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela influência que a gente recebe da nossa má educação, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe um livre-arbítrio. Para isso nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Se eu quiser, posso deixar o meu braço ser queimado por um objeto encandecido. Tem alguns até que deixam, porque gostam de... Os sadomasoquistas, os sádicos, gostam de sofrer com dor, né? Eu uso o livre-arbítrio dele para isso. O instinto, e aqui cerramos, o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações.
enquanto os daquele são o resultado de apreciações e de uma deliberação, né? Livre-arbítrio funcionando. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e as suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade de agir. Bem, meus irmãos, nós agradecemos pela atenção de todos, ficamos por aqui e rogamos que a paz e o divino amor do Mestre, o amor do nosso divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Divino Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas horas, tornamos a Ti, Senhor, ao terminarmos o estudo de hoje, para Te agradecer pelo amparo que nos foi concedido nesta noite, pela espiritualidade presente em nossa casa de oração. Pois, reconhecendo as nossas limitações e pequenez, certamente podemos contar com o precioso auxílio desta mesma espiritualidade no direcionamento intuitivo do tema apresentado por nós, sempre objetivando o esclarecimento dos nossos irmãos, mães, visando, sobretudo, o nosso próprio progresso evolutivo através dos ensinamentos da doutrina espírita. Mas, Senhor, como eternos pedintes que somos, te rogamos ainda que permitas que essas vibrações de amor que nos envolvem possam alcançar a todos os irmãos necessitados que estejam presentes aqui em nossas mentes e em nossos corações neste momento. E que a tua paz e o teu amor, Divino Mestre, permaneça com todos. Que assim seja. Graças a Deus. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição.